agradecemos pela presença, amiga. Meu nome é Maria de Fátima Garcia Moscoso. Eu sou do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Agradecemos o convite do Grupo Espírita Missionário da Luz para que pudéssemos fazer esse estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E para dar início ao nosso estudo, vamos primeiramente fazer a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que nesse instante, Senhor, aqui estamos a lhe pedir o amparo, a proteção, para a realização de mais esse estudo. E que essa luz, Senhor, que sempre é emanado de Ti, possa envolver a todos os irmãos que estão em aflição, que estão necessitando dessa palavra do Teu Evangelho. Que eles possam, Senhor, ser atendidos nas suas necessidades. Ampara, Senhor, a todos, graças a Deus. Então, vamos dar início, ao nosso estudo de hoje, que fala do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, esquecimento do passado. Algumas pessoas, costumam dizer assim, quando a gente conversa sobre a questão da reencarnação, por que nós estamos aqui na Terra, que é para a nossa evolução, e aí algumas pessoas nos questionam, perguntando se nós já tivemos outras vidas, outras existências, por que nós não nos lembramos dela? Não seria muito mais fácil se a gente lembrasse? Assim, saberíamos aonde precisaríamos corrigir os nossos erros. Lembrando os nossos erros, nós iríamos com maior facilidade nos modificando. Aí a gente tenta explicar o porquê dessas coisas. Mas outras pessoas ainda perguntam assim, mas aí Deus é injusto, Poxa, Ele faz a gente passar por uma série de dificuldades sem a gente saber o porquê disso tudo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco, baseando-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, esquecimento do passado. E o capítulo 5 são bem-aventurados os aflitos. Então, no item 11, ele começa assim: em vão se objeta, se argumenta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, a gente já começa por aí, dizendo-se, Deus deu esse véu do esquecimento ao retornarmos ao planeta Terra, ao reencarnarmos nesse corpo de carne, a gente esquece momentaneamente o que nós fizemos em outras existências. E aí ele é claro dizendo que há nisso vantagem. Então já começa dizendo que não é para que a gente sofra mais, não é isso. Deus não quer que seus filhos sofram, Ele quer que nós possamos progredir, que nós sejamos felizes. Por isso ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos estão à busca do conhecimento, à busca de como sanar essas suas aflições. Então, é o caminho. Continuando. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Então, olha só, no Evangelho ele coloca que a lembrança pode ocasionar gravíssimos inconvenientes e até nos humilhar. Por quê? Já pensaram que todos nós,
lembrássemos de tudo que nós já fizemos. Claro que nós fizemos coisas boas, né? Todos nós fizemos coisas boas, mas também fizemos coisas que não são muito legais, que não foram boas. Todo mundo concorda? E aí, quando a gente está aqui, né, entre amigos, entre famílias, e alguém chega perto da gente e diz assim: poxa, Fátima, você era fogo na sua juventude, hein? Aí você fala assim: ih, nem me lembra desse tempo, não quero nem lembrar desse tempo. Hoje eu sou outra pessoa, não quero me lembrar disso. Já ouviram falar sobre isso? Por quê que a gente não quer lembrar? Porque são coisas tristes que nós realizamos que nós não queremos mais lembrar disso. Nós queremos esquecer as coisas ruins. Então, se nós, hoje em dia, na nossa caminhada, nessa existência, nós já não queremos lembrar de determinados fatos que nós fizemos, né, que não eram legais, que não foram legais, imagine lembrar de outras existências. Porque se hoje eu ainda carrego e sei que carrego dentro de mim algumas mazelas, porque cada um tem que se conhecer, saber aonde tem as suas dificuldades. Então, se é orgulhoso, se é vaidoso demais, se é muito prepotente. Então, a gente se conhece, a gente sabe aonde o calo ainda aperta na nossa existência. Então, se nós ainda somos assim hoje, imaginemos lá atrás. Se nós carregamos ainda essas mazelas nos dias de hoje, imaginemos o que carregávamos há mais tempo. Então, o passado, muitas das vezes, vai nos trazer humilhação. A gente vai se sentir pior do que não sabia. Porque a gente vai pensar assim: meu Deus, como eu pude fazer essas coisas? Como eu ainda agi dessa forma? E aí a gente vai se culpabilizar, vai se sentir tão culpado e sem força para reagir. Por isso, Deus nos deu o véu do esquecimento. Aí, continuando. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, até nas relações sociais iria dar problemas. Porque imaginemos, nós, lembrando do nosso passado, a vizinha lembrando do passado, aonde eu estou envolvida, né? E aí eu vou olhar para ela, se ela me fez mal, eu vou lembrar. Se eu fiz mal a ela, ela vai lembrar. Então vai acarretar dificuldades de relacionamento. Então a gente já vai ficar sempre com o pezinho atrás, porque você lembra o que outra pessoa fez para você. E aí a lei do perdão, né? Então, esse véu do esquecimento está sendo um benefício para todos nós. Mas ainda continua. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então, ao reencarnarmos, nós temos os nossos laços consanguíneos e os laços espirituais. E aí, se eu tenho algumas questões a serem resolvidas, é exatamente nesse grupo. E aí a gente reencarna para a gente se reajustar, né? E aí a gente precisa ter um convívio. E esse convívio, se eu faço esse convívio sabendo do que eu fiz para A, B ou C, a relação vai ficar mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então tem um caso de um homem que, por ganância, ele destrói a família, mata, né, o irmão que iria herdar a herança, ele queria a herança sozinha. E aí, numa outra existência, ele vem, né,
com as mesmas pessoas, só que dessa forma, ele passa a ser o avô daquele que ele roubou. Então, aquele que ele roubou renasce como neto dele. E como neto, aquele avô ama ele demasiadamente. E aí deixa como herdeiro de toda a sua fortuna os bens para esse neto. Então, olha só as relações. Ele havia matado, roubado a herança desse irmão. Mais tarde, ele renasce e recebe esse irmão como neto. E aí, enquanto neto, ele devolve a herança para ele, a justiça divina. Agora imagine se esse neto lembrasse que o avô o havia assassinado em outra existência. Qual seria a relação de perdão, de afinidade, de amor que iriam poder construir? Seria muito mais difícil, não é? Se reconhecesse nelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, essa história esclarece bem, porque se o neto lembrasse que o avô o havia, em outra existência, o assassinado para roubar a sua herança, o ódio iria se despertar novamente naquele espírito, se esse espírito já não tivesse mais bem evoluído. E será que nós estamos tão evoluídos que nós não sentimos nada com relação a isso? Vocês já cruzaram com uma pessoa onde ela foi apresentada e nesse momento você sente uma certa repugnância, você fica assim meio de rabo de olho, você não sabe por quê, você não sabe o porquê que você não vai com a cara daquela pessoa. Você diz assim, eu não fui com a cara de fulano? Não sei, não me dá confiança. Então, olha só, gente, mesmo sem saber do nosso passado, sem saber o que aconteceu, a gente já tem um pé atrás com a pessoa. Imaginemos, então, se nós soubéssemos. Como é que a gente iria agir? Então, por isso o véu do esquecimento. O esquecimento do passado é um benefício para que nós possamos caminhar dentro do evangelho que Jesus nos trouxe. É por essa razão do esquecimento. E tem um detalhe. Se nós quiséssemos realmente lembrar, porque lá no fundo, será que é esse mesmo desejo das pessoas, lembrar do seu passado? Porque a gente quer às vezes lembrar do nosso passado, mas lembrar das coisas boas, né? Eu quero fazer regressão de memória para saber o que eu fui na outra existência. Mas lá no fundo, será que a gente quer fazer a regressão do passado para saber o que eu fui de verdade? As coisas ruins que eu fiz? Vamos parar para pensar. Será que nós desejamos realmente isso? Ou queremos fazer a regressão do passado para saber que eu fui uma linda princesa, eu fui uma pessoa assim, assada, do alto escalão da sociedade. E aí? O que isso me traz de benefício para essa existência? O que me faz melhor nessa existência? Eu saber que eu fui uma princesa? Nada. Porque se eu estou aqui hoje, será que essa princesa agiu de acordo? De acordo com o Evangelho? De acordo com o que Deus pede para que nós façamos? Conforme Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ou será que quando eu fui princesa, eu fui uma pessoa prepotente, orgulhosa, vaidosa, pisava nas outras pessoas? Então, qual o benefício? O único benefício seria de eu saber que hoje, eu estou menos orgulhosa do que eu fui. Esse é o único benefício. Se eu conseguir me autoavaliar
e perceber o que eu estou sendo hoje. Aí ele continua: para nos melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos do que nos seria prejudicial. Então, nós temos a nossa consciência, nós sabemos as nossas tendências, né? A gente sabe, lá no fundo todos nós sabemos quais são as nossas mazelas que ainda carregamos. E a nossa consciência dizendo: não segue mais por esse caminho, olha bem o que você está fazendo, né? Porque é a lei da evolução. Por quê? Hoje eu posso ainda ter uma tendência a roubar, mas eu me controlo. Em outras existências, eu poderia ter sido uma assassina e roubar. Matava e roubava. Hoje em dia, eu já estou me dominando. Não tenho até repugnância com relação a sangue, morte, não está mais em mim, graças a Deus. Porque quanto eu ainda sinto prazer em ver determinados filmes onde as pessoas são assassinadas, onde as pessoas sofrem castigos violentos, se eu ainda acho bom assistir esse tipo de filmes, vamos parar para pensar. O que nós estamos carregando dentro de nós ainda? Agora, se eu não consigo mais assistir, me dá uma dor no coração ver o outro ser maltratado, né? Graças a Deus eu já não estou mais nesse estágio. Graças a Deus eu estou conseguindo me vencer. Mas eu ainda analiso que eu, de vez em quando, eu tenho a vontade danada de pegar uma coisa, mas eu me controlo. Olha, de repente eu tinha essa tendência. Vocês lembram que existe a questão do cleptomaníaco? Aquele que, muitas das vezes, tem o dinheiro, não necessita roubar, tá? Mas ele vê um objeto, ele pega aquele objeto, né, escondido e leva. Ele não tem necessidade de fazer isso, mas provavelmente são coisas do passado que ainda está arraigado dentro do psicológico dele. Mas ele se trabalha, ele diz que não vou fazer isso, por mais vontade que eu tenha, eu não vou me controlar, procura um psicólogo, procura um médico e consegue ir vencendo mais esse ponto negativo que ele carrega dentro de si. Então são essas coisas que são importantes a gente analisar. A nossa consciência, a gente analisar a nossa tendência. Se eu tenho a tendência de falar mal das pessoas, né? Se eu sou uma pessoa que tudo que o outro faz, eu estou apontando o erro, eu estou recriminando, eu nunca estou ali para ajudar a pessoa a se levantar. Então, essas coisas são importantes a gente indo analisando. Aí, continuando. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. Então, foi o que eu coloquei. Então, se eu ainda tenho essa vontade de pegar as coisas, é uma tendência que eu preciso corrigir em mim. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Toda a sua atenção tem que estar voltada para isso. Para a sua avaliação, a sua autodisciplina, né? A sua mudança interior dos seus sentimentos e das suas vontades. Daquilo de que se haja corrigido completamente,
nenhum traço mais conservará. Então, se eu me corrigir verdadeiramente, esse traço eu não terei mais. Eu não terei. Se eu me corrigir, se eu matava, mas eu me corrigi e vi que isso é uma coisa que eu não devo fazer, que o meu coração não pode, tem que aprender a amar, eu tenho que aprender a respeitar o meu próximo. No momento em que eu faço essa minha correção, eu não tenho mais vontade de fazer isso. Eu não tenho mais. Ela acaba, né? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, dando-lhe força para resistir às tentações. Então, a nossa consciência, ela nos alerta, ela nos diz: olha, Fátima, não é por aí, não é por aí que você tem que caminhar, vamos resistir. E aí vem uma lembrança: por que as pessoas têm tanta vontade de lembrar do passado? Vamos pensar uma coisa: se uma pessoa ela praticou um ato infame na sociedade, ela foi pega, foi julgada, foi condenada, passou X anos na cadeia, e aí ela é libertada. Dentro dos anos em que ela esteve presa, ela foi se reformulando, ela foi percebendo que aquele ato que ela praticou realmente não poderia, não deveria ter sido feito. Ela passa a conviver com os demais companheiros de uma forma mais amigável, mais solícita. Ela busca ajudar aquele semelhante que ainda é agressivo a acalmar seu coração. Então, durante os anos em que ela permanece na prisão, ela vai aprendendo a conviver em sociedade. Aí, muito bem, ela sai desse presídio e volta para a sociedade. Então, ela volta para a sociedade com a esperança de quê? De um mundo melhor, não é isso? Porque ela aprendeu a lição dela, ela se modificou, ela caminhou diferente naquele tempo em que ela esteve presa. E ela volta para a sociedade à busca de um caminhar diferente. E aí ela começa a buscar, primeiramente, o quê? Um emprego, é isso? Para poder sobreviver. Mas, na sociedade, essas pessoas que são ex-presidiários, mesmo tendo cumprido os seus anos, né? Ela, ao retornar, quando a pessoa sabe que ela é um ex-presidiário, que essa pessoa, né, fez isso ou aquilo, como é a relação do seu empregador para com ela? Muitas das vezes nem emprega, não é isso? Então, muitas das vezes, vira as costas para essa pessoa, não lhe dando a oportunidade necessária. Olha aí o passado dessa pessoa, o prejudicando. Porque todo mundo conhece o passado dele. Todo mundo conhece o passado dessa pessoa. E aí viram as costas. Então, olha só como Deus é benevolente para conosco. Todos os nossos erros, o que nós fizemos em outras existências, Ele dá um véu de esquecimento, não só para mim, dos meus defeitos, mas para todas as pessoas envolvidas nesses atos infames que eu pratiquei. Todos. Não só eu não me lembro, mas os outros também não lembram, nem dos seus e nem dos demais. Eu não lembro nem dos meus, nem dos outros. Então, com isso, a gente consegue fazer uma relação melhor.
Já imaginamos uma mãe recebendo seu filho nos braços e ao olhar para aquele filho, ela lembrasse do algoz que ele foi em alguma existência anterior? Como é que ela ia poder amar aquela criança verdadeiramente, olhando para ela e lembrando que tanto mal ele fez a ela, ou que ela fez a ele? Que relação que seria essa? Muito prejudicada. Então, por isso, Deus nos dá esse véu, para que a relação entre mãe e filho, entre os pais e aquela criança, aquele olhar inocente, né, que a gente abraça, aconchega, dá carinho. Para quê? Para que esse amor faça fortalecimento nesse espírito, para que ele possa, naquela existência, fazer uma caminhada diferente. E se nós lembrássemos do que nós fizemos, um para com o outro, seria mais difícil amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente. Aí continua. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Olha o detalhe. Esse esquecimento é no momento em que estamos encarnados. Volvendo à vida espiritual, voltando ao plano espiritual, readquire o espírito a lembrança do seu passado. Então, ao desencarnarmos, nós vamos lembrar do que nós fizemos, do que nós fomos, tá? Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária. Então, não é que assim, eu esqueci meu passado e não existe mais. Então, eu não tenho mais nada a ver com ele. Não, não é assim. Eu tenho várias coisas a ver com ele. Tanto que, quando eu reencarno para fazer a lei do progresso, para progredir. E o tudo que eu fiz na vida, e enquanto eu estou na vida espiritual, eu lembro de tudo que eu fiz. E aí eu começo, junto com os amigos maiores, procurar um planejamento de como a Fátima vai retornar, em que família que ela vai retornar, para resgatar alguns erros das suas existências. Não são todos, porque Deus é benevolente. Se Ele nos desse em uma existência, a gente nos melhorarmos em tudo, nós não iríamos aguentar. Então Ele dá, sabe, uma partezinha. Fátima, você vai voltar na família X, você vai criar 3 filhos, você vai fazer isso, isso e isso. Vamos ver como é que você vai se comportar. Então, nessa existência, eu tenho que fazer de tudo para me melhorar e não agravar, com ações erradas, para que eu não carregue mais mazelas para as outras existências. Há, portanto, do que uma interrupção, é uma pequena interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre, durante o sono, a qual não obsta, não se opõe a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, durante o sono, eu também posso lembrar do meu passado, algumas coisas, porque o que faz esse esquecimento é enquanto eu estou no estado de vigília acordada, nesse corpo de carne. Aí eu tenho esse esquecimento. Na vida espiritual, eu vou lembrar de várias coisinhas que podem me ajudar conforme eu aproveite esses momentos no plano espiritual. E não é somente após a morte, continua no Evangelho, que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido, o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade. Então, enquanto a gente está dormindo, nós, eu, espírito, estou no plano espiritual.
Porque quem descansa é esse corpo físico. Eu, espírito, né? Eu me desligo desse corpo, deixo ele lá na caminha dormindo e vou ter relações com outros irmãos no plano espiritual. Então, ocasião em que goza de certa liberdade. O espírito, então, eu, espírito, tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então a gente sabe que o que a gente estiver passando é pela justiça divina e que eu devo o tempo inteiro buscar o lado melhor dessa minha prova, me resignar, não blasfemar, ver a justiça divina sendo feita, e aí eu consigo ir me melhorando. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Então, quando eu acordo nessa vida de relação, né, eu esqueço o que eu fiz e busco trabalhar esses meus sentimentos, fazendo a minha autoavaliação o tempo inteiro, aonde eu preciso ainda me melhorar para crescer. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se as sabe aproveitar, né? Que foi o que a gente disse. Se a gente souber aproveitar essas lembranças, né? Esses convívios que nós temos na espiritualidade, né? Ao deitarmos para dormir, pensarmos em Deus, fazermos uma prece, pedindo para que a gente possa ser encaminhado ao local onde a gente possa estudar, né? Adquirir mais conhecimentos, para nos fortalecermos na caminhada terrena. Então, dessa forma, a gente vai se melhorando. E no livro O que é o Espiritismo, ele fala o seguinte: vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência. Então, lá no Espírito, poesia agradável à lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade. Então, lá no livro O que é o Espiritismo, ele nos pergunta: será que essa lembrança de que eu fui enforcado em uma outra existência por ter praticado atos horríveis vai ser agradável para mim isso? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tenhais feito? Então, será que a gente não ia se sentir muito mais envergonhado se todo mundo soubesse o que eu fiz, que eu fui enforcada, porque eu fiz isso e aquilo? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimado? Então, gente, se eu estou caminhando, me melhorando, né, me fortalecendo no Evangelho de Jesus, o que me importa o que eu fui ontem? O que importa é o que eu sou hoje, é o que eu estou semeando hoje para colher lá na frente. Porque o que eu estou colhendo hoje foi uma semeadura que eu fiz no meu passado. Então, se eu tenho sofrimento, se eu tenho espinhos nessa minha colheita, é devido ao que eu fiz. Então, eu tenho que semear uma colheita nova. Então, eu tenho que começar a semear hoje, para daqui a algum tempo, colher frutos melhores em outras existências. Ser mais feliz. Aos olhos do mundo, sois um homem novo. E aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Então, o mundo nos vê como um novo ser.
aquela criancinha que ficou 9 meses na barriga da mãe, que cresceu, que veio nascer, foi amamentada, foi amada e hoje está um novo homem. E para Deus nós somos um espírito reabilitado, que com certeza todos nós passamos por algumas dificuldades, né? Não necessariamente que nós tivéssemos que passar, não, mas foi escolha nossa. Na hora de escolher a semente que a gente iria plantar, a gente acabou escolhendo a semente errada. E aí, ao escolher a semente errada, ela vai germinar trazendo espinhos, trazendo o amargor, né, para os nossos corações. E para vós, um novo ponto de partida. Então, para Deus, um espírito reabilitado. E para vós, um novo ponto de partida. Então, nós somos um novo ponto de partida, né? Eu não posso voltar atrás e mudar meu passado, mas eu posso começar um novo futuro no meu presente. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Então, nós é que não podemos contrair novos erros, tá? E na questão 399, o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculos à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos é certo que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que a assistem, se atende às boas inspirações que lhes dão. Então, nós vemos aí que tanto no Livro dos Espíritos, como no o que é o Espiritismo e como no Evangelho, e fica muito claro para todos nós que o esquecimento do passado é um benefício para todos nós. Então, gente, vamos buscar nos conhecermos, sabermos como nós somos hoje, porque se a gente realmente conseguir se olhar, se ver verdadeiramente como é hoje, né? E não tentar tampar o sol com a peneira, se fazer de bonzinho, mas buscar ser bom, que é esse o nosso desejo, né? É esse o desejo que Jesus trouxe para nós, que nós passássemos a ser bons verdadeiramente, né? Que a gente buscasse fazer a caridade verdadeiramente, que a gente praticasse verdadeiramente as boas ações, tá? Porque bom, só Deus, né? E Jesus já disse isso pra gente. Então, meus amigos, muito obrigada pela oportunidade que o Grupo Espírita Missionário da Luz nos deu para realizarmos esse estudo. E agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecido, Senhor, estamos por mais essa oportunidade que tivemos de colocarmos o Teu Evangelho como o ensinamento primordial para a nossa existência. Que essa luz divina, Senhor, envolva cada coração aflito, o nosso planeta Terra que está passando por tantas dificuldades com essa pandemia, que as pessoas, Senhor, possam perceber que o Teu amor nunca diminui para com ninguém, que todos nós que sofremos hoje vamos buscar lá no fundo o Seu amor, o Seu acalento, nos dando força para continuarmos nessa caminhada. Pois Deus, nosso Pai maior, é o nosso Pai de amor e de bondade. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus.